Oi, galerinha! Vamos falar um pouquinho de ciências. Então, vocês lembram da nossa primeira aula que nós falamos sobre aquela menor partícula que compõe a estrutura do nosso corpo, que é a célula? As células compõem o corpo de todos os seres vivos e elas são divididas em duas. Lembram quais são? Unicelulares e pluricelulares. Unicelulares é quando ela tem uma única célula. E pluricelulares quando ela tem um monte de células. Nós somos pluricelulares, lembram-se disso? E que as bactérias são unicelulares? Por que nós somos pluricelulares? Porque nós temos as células do cabelo, da boca, do estômago, da pele. Vocês lembram se a gente consegue ver as células a olho nu? Não, né? Lembram que foi o Robert Hooke que criou aquele aparelho chamado microscópio para que a gente pudesse enxergar as células e estudá-las? Então, galera, como é que as células se mantêm vivas? Elas se mantêm por si só? Ou elas precisam de alguma coisa para sobreviver? Elas precisam de nutrientes, energia, suplementos. E como que elas se originam? Uma célula dá origem a outra célula. E as bactérias, galera, que são seres unicelulares? Lembram que elas podem trazer tanto benefícios como prejuízos? Vocês lembram quais são os benefícios que as bactérias podem trazer? O que elas podem fabricar? Um dos benefícios que as bactérias podem trazer é a produção de alguns alimentos. Lembram quais são que eu coloquei as imagens e mostrei para vocês hoje? São o iogurte, o vinagre, o queijo. São alimentos que são produzidos por meio de bactérias. E quais são os prejuízos que as bactérias podem trazer? Doenças, cáries, que são doenças mais que a gente tem mais contato, que a gente conhece mais, e algumas outras que a gente não conhece tanto, como a tuberculose e a cólera. E os fungos? Os fungos, eles podem ser tanto unicelulares, que são as leveduras, como pluricelulares, que são os fungos. Lembram da experiência que nós vimos em sala de aula do pão bolorado com mofo? O corpo dos fungos. O corpo dos fungos é formado por várias estruturas. A parte de cima, a parte da superfície que auxilia na reprodução, se chama corpo de frutificação. E aquela estrutura de fios se chama hifas. Os fungos não produzem os próprios alimentos, lembram-se disso? Ao contrário das plantas, que produzem os próprios alimentos, a própria energia, por meio da fotossíntese. E como que as plantinhas produzem o próprio alimento? Por meio de qual processo? O processo de fotossíntese. Num lugar fechado, escuro, sem luz, sem água, uma plantinha sobrevive? Ou ela morre? Ela morre porque ela precisa de luz, de energia, de gás carbônico para poder fazer o processo de fotossíntese e produzir o próprio alimento. Lembrando que nós somos seres vivos e nós somos classificados por meio dos alimentos, daquilo que a gente come, nós somos classificados como seres carnívoros, herbívoros e onívoros. Foram as 3 classificações que nós mais estudamos. Tem também os detritívoros, mas vamos pensar um pouquinho nessas 3 que nós estudamos mais? Carnívoros são aqueles animais que comem carne. Herbívoros, plantas. E onívoros, comem carne e plantas. Onívoros comem outros bichinhos e plantas. Nós somos o quê? Onívoros. Então, galerinha, e a nossa respiração, a respiração dos seres vivos? Todos os bichinhos respiram pela mesma estrutura? Não. Os bichinhos, os seres vivos, respiram por meio de 3 estruturas: os pulmões, as traqueias ou as brânquias. Lembram que nós dividimos em 3 pontinhos os bichinhos e cada um respirava de um jeitinho? Então, vamos lembrar? Os mamíferos, as aves e os répteis respiram por pulmões. Nós somos bichos mamíferos, então nós temos pulmões para respirar. Os peixes e os bichos aquáticos respiram pelas brânquias. Lembram? Já os insetos, aranhas, eles respiram por qual? Vocês lembram qual é? Isso mesmo, pela traqueia.